Existem 5 regiões do corpo masculino que os homens adoram ser tocados, mas jamais vão te contar. Não porque sejam tímidos, não porque não gostem, mas porque esses toques os afetam de forma tão profunda que eles perdem o controle das próprias emoções, da confiança e até dos pensamentos. Todo homem carrega essas zonas de sensibilidade escondidas sob o comportamento de sempre, sob o silêncio, o orgulho, a armadura que aprenderam a construir desde cedo. E no momento em que você o toca nesses lugares, mesmo que seja por acidente, algo acontece. Ele não consegue esconder. O ritmo do coração muda, a postura muda e, de repente, você se torna a única mulher no ambiente em que a mente dele se concentra. As mulheres que conhecem esses pontos não precisam se esforçar demais, não precisam correr atrás, não precisam fazer perguntas. O toque faz todo o trabalho, em silêncio, com poder, com uma naturalidade impressionante. E hoje vou revelar todos os 5, um por um, para que você entenda exatamente como os homens pensam, como o corpo deles reage e como um simples toque pode criar conexão instantânea e atração inesquecível. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Primeiro ponto, a nuca. Quando se trata de tocar um homem de uma forma que desperta os sentidos e o aproxima sem uma única palavra, a parte de trás do pescoço é um dos lugares mais poderosos e subestimados que existem. A maioria dos homens jamais admitiria o quanto essa região os afeta, porque ela toca algo primitivo, algo enraizado no instinto, na vulnerabilidade e no desejo ao mesmo tempo. A nuca é onde a confiança e a sensibilidade masculina se encontram. E quando uma mulher o toca ali, a reação é involuntária. Não importa o quanto ele finja estar composto. A parte de trás do pescoço é repleta de terminações nervosas. Ao contrário dos lugares óbvios que as pessoas normalmente associam à sensibilidade, essa área permanece escondida, protegida e raramente tocada. É exatamente por isso que o seu toque ali é diferente. Ele passa pela guarda dele. Não parece um gesto de flerte que ele possa se preparar para receber. Parece um momento que o corpo absorve antes que a mente consiga processar. Uma carícia suave na nuca, os dedos roçando levemente na base do cabelo, um toque brincalhão quando você está perto. Tudo isso envia uma onda de calor pela coluna e ancora a atenção dele diretamente em você. Para um homem, esse toque cria uma mistura imediata de conforto e excitação. Faz com que ele se sinta seguro, apreciado e desejado ao mesmo tempo. A maioria dos homens passa o dia inteiro sem receber esse tipo de afeto gentil. Eles estão acostumados a ser fortes, firmes, inabaláveis, mas quando uma mulher alcança a nuca deles, isso ultrapassa essa camada de resistência e vai direto a algo mais íntimo, mais suave. Diz a ele, sem palavras, que ele pode relaxar, que não precisa ser o invulnerável por um momento, que outra pessoa pode assumir o controle, mesmo que seja apenas através de um toque. Talvez você esteja caminhando atrás dele e coloque a palma da mão na nuca. Talvez estejam sentados lado a lado e seus dedos escorreguem até a parte de trás do pescoço. O dinâmico entre vocês muda instantaneamente. Ele se sente visto, ele se sente escolhido, ele sente sua presença da maneira mais pessoal possível. E é por isso que os homens raramente falam sobre isso. Admitir que algo tão delicado os afeta de forma tão intensa parece vulnerabilidade demais. Expõe o quanto um único toque pode movê-los emocional e fisicamente. E muitos homens aprenderam a esconder a suavidade, mas isso não significa que não a desejam. Pelo contrário, eles a desejam profundamente. Esse toque também aciona os instintos protetores do subconsciente dele. Lembra-o de que você está próxima o suficiente, confiante o suficiente e significativa o suficiente para acessar uma parte dele que os outros não conseguem. Quando você coloca os dedos levemente na nuca, mesmo por um segundo, ele instintivamente se inclina para o toque.
A linguagem corporal muda, os ombros afrouxam. Ele pode se mover ligeiramente em direção a você, quase sem perceber. É uma reação natural, como um ímã respondendo a outro ímã. Faz com que ele se sinta enraizado, seguro e intensamente conectado. Há também algo incrivelmente íntimo na proximidade que esse gesto exige. Para tocar a nuca de um homem, você precisa estar perto dele, mais perto do que qualquer relação casual permitiria. Essa proximidade, por si só, já cria eletricidade. Sua respiração, sua presença, sua energia, tudo converge naquele momento. Os homens não esquecem esses toques. Mesmo que seja breve, mesmo que pareça casual para você, ele permanece na memória como um momento que foi incomum, estranhamente quente, estranhamente reconfortante, estranhamente atraente. Muitos homens vão reproduzir esses momentos mentalmente, em silêncio, perguntando-se se você quis dizer algo com aquilo ou se foi apenas natural para você tocar nele dessa forma. Há ainda outra dimensão nesse toque, a do amparo. Quando um homem está estressado, preocupado ou perdido nos próprios pensamentos, colocar a mão gentilmente na nuca tem um efeito calmante. Diz a ele que você está ali, que ele não está sozinho, que não precisa carregar tudo sozinho. Os homens raramente recebem esse tipo de suporte emocional silencioso, e é isso que o torna tão poderoso. Não precisa de grandes palavras, não precisa de explicações, é presença pura. Em situações românticas, a nuca se torna ainda mais carregada de significado. Uma cócega suave ali, uma leve pressão das unhas, ou traçar levemente a linha do cabelo durante um abraço por trás, tudo isso cria uma faísca de desejo que ele não consegue esconder. É íntimo sem ser explícito, é sensual sem ser excessivo, faz com que ele se sinta desejado de uma forma que eleva tanto a confiança quanto a conexão emocional. E o mais importante, esse toque funciona melhor quando parece natural, não forçado. Um movimento gentil e espontâneo frequentemente tem um maior impacto. Com o tempo, torna-se o seu gesto característico, algo que ele associa a conforto, atração e afeto ao mesmo tempo. Segundo ponto, a lombar. A lombar é um dos lugares mais silenciosamente sensíveis no corpo de um homem. O que a torna tão poderosa é a mistura de reações emocionais e físicas que ela carrega e que os homens raramente discutem. Quando você toca a lombar de um homem, mesmo levemente, você entra num espaço que é íntimo sem ser óbvio, reconfortante sem ser exigente e atraente sem esforço visível. É um gesto que escorrega pela armadura emocional dele e o afeta de uma forma que frequentemente o pega de surpresa, porque o faz sentir cuidado e desejado ao mesmo tempo. A lombar está conectada a um conjunto poderoso de músculos, nervos e instintos. É a parte do corpo que o sustenta todos os dias, quando ele fica de pé, quando se curva, quando trabalha, quando carrega peso, está ligada à força e à estabilidade. Por isso, quando uma mulher toca essa área, especialmente com delicadeza, ele sente em um nível mais profundo do que espera. Seu toque diz a ele que alguém está cuidando dele, que alguém enxerga o homem por trás da força, que alguém está oferecendo conforto que ele geralmente não recebe. Em minha prática clínica, ao longo de décadas ouvindo homens em sessão, percebi algo consistente. Eles carregam tensão não verbalizada na lombar. Raramente mostram dor, raramente admitem estresse, raramente falam sobre a pressão que sentem para manter tudo no lugar. Essa tensão se instala ali, músculos rígidos, movimentos tensos, fadiga silenciosa. Quando sua mão pousar ali, mesmo que brevemente, envia um sinal calmante pelo corpo. Ele pode expirar sem perceber, a postura pode amolecer, o corpo relaxa no seu toque, quase instintivamente. Esse toque se torna ainda mais poderoso em ambientes sociais. Quando você coloca levemente a mão na parte inferior das costas dele enquanto passa por ele, quando o guia por uma multidão ou fica parada ao lado dele, isso lhe envia uma mensagem que é simultaneamente protetora e atraente. Faz com que ele se sinta acompanhado, quisto, conectado. Os homens raramente recebem esse tipo de reasseguramento físico. Por isso, quando acontece,
fica em sua mente por muito mais tempo do que você imagina. O que torna esse toque diferente dos outros é que parece intencional mesmo quando é casual. Uma simples roçada dos dedos ao longo da lombar pode enviar calor pelo corpo. Traz-no para o momento instantaneamente, sinaliza proximidade e confiança. Ele sabe que você não o tocaria ali a não ser que se sentisse à vontade com ele. E isso o faz sentir especial, visto e importante. Mesmo que ele tente agir normalmente por fora, por dentro, ele está notando tudo. A suavidade da sua mão, o calor da sua pele, o quão perto você está e o que isso significa. Há também algo instintivo nesse toque. A lombar é uma zona de proteção, onde o corpo é mais vulnerável em termos primários. O fato de ele permitir que você acesse esse espaço demonstra um nível de confiança não verbal. E o fato de você escolher tocá-lo ali mostra que se sente segura com ele. Essa confiança mútua e silenciosa cria uma conexão emocional poderosa, que as palavras não conseguem expressar completamente. Em situações românticas, esse toque se torna ainda mais carregado. Quando você desliza a mão na lombar durante um abraço, quando descansa ali enquanto se apoia nele, ou quando o enlaça por trás, isso envia uma onda de calor diretamente por ele. É enraizador, sensual e emocionalmente íntimo, sem precisar ser sexual. É o tipo de toque que faz com que ele se sinta desejado de uma forma tranquila e significativa. Como se seu corpo estivesse falando com o corpo dele com uma mensagem que diz: estou aqui com você. Com o tempo, seu toque se torna algo que ele antecipa. Ele começa a se inclinar levemente para frente quando você caminha atrás dele, esperando que sua mão pouse ali. Quando estão lado a lado, ele pode se aproximar sutilmente para deixar espaço para esse gesto. E quando está estressado ou sobrecarregado, a memória da sua mão na lombar se torna um conforto silencioso que ele carrega consigo. Terceiro ponto, o antebraço interno. O antebraço interno é um dos lugares mais inesperadamente sensíveis do corpo masculino, e a razão pela qual os homens adoram ser tocados ali, embora raramente admitam, é porque ele une sensibilidade física com proximidade emocional de uma forma que os pega desprevenidos. Ao contrário das áreas mais óbvias, o antebraço interno não é sexual no sentido tradicional, mas carrega uma intensidade que parece íntima, pessoal e profundamente conectiva. Quando você toca um homem ali, mesmo levemente, entrega uma mensagem que parece ao mesmo tempo gentil e elétrica. Essa parte do braço é repleta de terminações nervosas que reagem muito rapidamente à temperatura, pressão e movimento. A maioria dos homens não percebe o quanto essa área é responsiva até que alguém por quem eles se sentem atraídos a toque. Uma simples carícia dos seus dedos ao longo da parte interna do braço pode despertar uma onda de calor que sobe em direção ao ombro e desce em direção à mão. Acorda os sentidos dele sem ser avassalador. É o tipo de toque que parece acidental, mas carrega mais significado do que qualquer um de vocês poderia dizer em voz alta. O que torna o antebraço interno ainda mais poderoso é o seu simbolismo emocional. Quando alguém toca o seu antebraço, normalmente é um sinal de conexão, reasseguramento ou cuidado. Não parece agressivo ou ousado, parece discretamente íntimo. Então, quando você toca um homem ali, envia uma mensagem sutil de que você está à vontade com ele. Mostra que você está próxima o suficiente emocionalmente para alcançá-lo de uma forma natural e espontânea. Os homens percebem isso, mesmo que fingem não perceber. Estão cientes do jeito que sua mão se sente na pele deles, da suavidade do toque e do significado por trás de um gesto tão delicado. Outra razão pela qual os homens secretamente adoram esse tipo de toque é porque parece pessoal. Ele pode apertar dezenas de mãos em um dia, mas quase ninguém toca o antebraço interno. É uma área privada em sentido social, ainda apropriada, ainda inocente, mas raramente acessada por qualquer pessoa que não sinta uma conexão mais profunda com ele. Quando seus dedos roçam esse ponto enquanto conversam, enquanto riem ou caminham juntos, faz com que ele se sinta escolhido, como se você o estivesse convidando para um espaço mais íntimo e silencioso que apenas os dois compartilham. Também é um toque que cria antecipação.
Quando você desliza os dedos pelo antebraço enquanto conta uma história ou aponta algo, o corpo dele reage antes que a mente consiga processar. O contato sutil provoca um pequeno pico de adrenalina, nada avassalador, apenas o suficiente para deixá-lo mais consciente de você, mais sintonizado com a sua energia, mais atento à sua presença. Esse momento permanece em sua memória muito depois que a conversa termina, porque a sensação está amarrada às emoções que ele sentiu quando você o tocou. Calor, proximidade, interesse, conexão, tudo isso permanece com ele. Em situações românticas ou de flerte, tocar o antebraço interno fica ainda mais carregado. Se você traçar os dedos lentamente pela pele dele, talvez enquanto estão sentados juntos ou durante uma conversa tranquila, isso constrói uma tensão lenta e quente que ele sente profundamente. Não é tão ousado quanto segurar sua mão ou tocar seu peito. É mais sutil, mais provocante, mais intrigante. Dá a ele a sensação de que algo mais profundo está acontecendo entre vocês, mesmo que seja apenas um momento de energia compartilhada e atração silenciosa. Quarto ponto: o peito próximo à clavícula. O peito de um homem, especialmente a área próxima à clavícula, é um dos lugares mais carregados emocionalmente e discretamente sensíveis que você pode tocar sem tornar o momento excessivamente intenso. É um ponto que carrega significado muito além da sensação física. Quando você toca ali, está entrando em um espaço que representa força, masculinidade, vulnerabilidade e afeto ao mesmo tempo. E os homens sentem isso profundamente, mesmo que a maioria jamais diga em voz alta. O que torna essa área tão poderosa não é apenas o toque em si, mas tudo o que ele comunica em um nível subconsciente. O peito de um homem está frequentemente ligado à sua identidade. É onde ele sustenta a postura, a confiança, o senso de proteção. É a parte do corpo que ele instintivamente expande quando se sente orgulhoso, animado ou atraído. É também a área que ele protege quando se sente ameaçado, nervoso ou inseguro. Então, quando sua mão pousa no peito ou próximo à clavícula, ela contorna todas as paredes que ele apresenta ao mundo. Parece que você está tocando o núcleo dele, a parte que quer ser forte por você, mas que também quer ser acolhida. Essa dualidade é o que torna esse toque tão significativo. Quando você toca o peito dele casualmente, ajustando a gola, tirando o fiapo do ombro, arrumando o casaco ou pousando a mão ali durante um abraço, um calor atravessa o corpo dele. Ele pode manter a expressão neutra, mas por dentro está totalmente ciente da proximidade, da suavidade do toque e do que a sua presença representa ao estar assim próxima. Os homens respondem profundamente a gestos sutis que demonstram cuidado. Eles não precisam de afeto dramático. Eles anseiam por pequenos momentos genuínos que pareçam naturais e sinceros. E o peito é um dos poucos lugares onde um pequeno toque carrega um peso emocional enorme. Esse toque também o faz sentir visto de uma forma diferente dos toques no braço ou nas costas. Quando sua mão está no peito dele, ele se sente emocionalmente exposto, mas de forma reconfortante. É o lugar onde o coração está mais próximo da superfície. Mesmo que você não sinta o batimento, ele sabe que você está ali, bem perto. Há algo profundamente íntimo nessa ideia. Em minha experiência clínica, ouvi muitos homens descrevendo, quase sem palavras, a sensação de receber afeto no peito. Eles raramente sabem nomear o que sentem, mas o que descrevem é sempre isso, uma espécie de alívio, como se alguém finalmente os visse por dentro. Há também algo de enraizador nesse tipo de toque. Imagine pousar a mão plana no peito dele durante uma conversa, um momento de afeto ou reasseguramento. Ele se sente ancorado, seguro, como se você estivesse oferecendo apoio emocional simplesmente pela sua presença. A maioria dos homens não está acostumada a ser confortada, está acostumada a oferecer conforto. Então, quando você inverte essa dinâmica, colocando a mão próxima à clavícula ou na parte superior do peito, ele se derrete de formas que nem ele mesmo compreende totalmente.
Diz a ele que não precisa sustentar tudo sozinho. Em momentos de flerte ou atração crescente, esse toque se torna ainda mais poderoso. Quando você coloca a mão no peito durante uma risada, um abraço ou um momento brincalhão, envia uma mensagem clara. Você se sente à vontade com ele e aprecia a proximidade. Os homens adoram isso porque lhes dá confiança, os reassegura de que a presença deles te afeta, os faz sentir masculinos da forma mais saudável e positiva, não dominantes, mas desejados. A área da clavícula é especificamente repleta de terminações nervosas. Uma carícia suave ao longo da clavícula, um traço leve com os dedos ou uma pressão suave quando estão próximos pode enviar um frêmito discreto por ele. É íntimo, mas não ousado demais. Parece intencional, mas ainda seguro. É o meio-termo perfeito entre afeto e atração. E porque essa área está próxima ao pescoço, ao ombro e ao coração, seu toque ali tende a misturar proximidade emocional com sensibilidade física de uma forma que o afeta mais profundamente do que você pode imaginar. Quinto ponto: as mãos. As mãos são um dos lugares mais surpreendentemente íntimos que um homem ama ser tocado. E ainda assim, ele quase nunca vai admitir isso, porque expõe uma vulnerabilidade a que ele não está acostumado a mostrar. As mãos de um homem são símbolos de tudo o que ele acredita que deve ser: forte, capaz, confiável, protetor. São as ferramentas que usa para trabalhar, construir, defender, expressar. Por isso, quando uma mulher toca as mãos dele com suavidade e intenção, isso o atinge de uma forma que vai muito além do gesto em si. Faz com que ele se sinta escolhido, enraizado e emocionalmente conectado de uma forma que raramente permite a si mesmo sentir. Tocar as mãos de um homem faz algo único. Acalma a mente dele. Os homens frequentemente carregam o estresse em silêncio, inserido nas ações e rotinas diárias. As mãos deles estão sempre trabalhando, sempre ocupadas, sempre ativas. Quando você gentilmente traça os dedos ao longo dos nós dos dedos dele, segura a mão levemente ou passa o polegar pela palma, força-o a desacelerar internamente. Esse contato suave lhe dá uma espécie de paz que ele raramente experimenta. Parece intencional, calmante e íntimo. E mesmo que ele não reaja externamente, algo muda dentro dele. O que torna as mãos especialmente sensíveis é o simbolismo por trás do gesto. Qualquer um pode dar um tapinha nas costas ou tocar o ombro. Mas tocar as mãos de alguém, especialmente com ternura, é pessoal. É algo reservado para pessoas que importam, para pessoas próximas, para pessoas que compartilham uma conexão emocional. Quando você alcança as mãos dele, está dizendo algo silenciosamente poderoso. Me sinto próxima de você, confio em você, quero me conectar com você. Os homens percebem isso. Mesmo que ele finja não perceber, ele absolutamente sente. Quando você segura a mão dele, mesmo que brevemente, isso aciona uma mistura de emoções: conforto, calor, orgulho, proteção e desejo. A sensação dos seus dedos entrelaçados aos dele é algo que ele vai lembrar muito depois que o momento passou. É simples, mas profundo. A suavidade do seu toque contrastando com o calor ou a aspereza das mãos dele acentua a sensação. Os homens não estão acostumados a receber afeto gentil, estão acostumados a dá-lo. Então, quando seus dedos exploram as linhas da palma dele, ou você segura levemente o pulso enquanto conversa, ele sente uma emoção que pode não estar preparado para sentir. É uma vulnerabilidade reconfortante, uma que o puxa mais perto de você, porque o faz se sentir humano, compreendido e apreciado. Em momentos de proximidade, sentados juntos, rindo, compartilhando uma conversa privada, tocar as mãos dele aprofunda a conexão instantaneamente. Se você toca o dorso da mão enquanto fala, brinca com os dedos inconscientemente ou pousa a mão sobre a dele com delicadeza, cria um senso de intimidade que as palavras sozinhas não criam. Ele se torna mais presente, mais atento a você, mais consciente da sua energia. Os homens frequentemente se apaixonam através desses pequenos momentos, os momentos em que o afeto é sentido em vez de falado. Há também um reasseguramento emocional que vem do toque das mãos. Quando você segura a mão dele durante uma situação de estresse
Uma conversa sincera ou mesmo enquanto caminham juntos, ele se sente apoiado, como se você dissesse: "Estou com você, você não precisa enfrentar isso sozinho". Os homens valorizam profundamente a lealdade e a estabilidade emocional. Mesmo que não falem sobre isso, seu toque mostra que você está presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Esse tipo de suporte constrói confiança, apego e confiança na conexão. As mãos também são o lugar onde os homens expressam afeto sem perceber. Quando você toca a mão dele e ele responde entrelaçando os dedos, virando a palma para cima ou apertando levemente, é a maneira dele dizer: "Quero mais proximidade, estou deixando você entrar". A reação dele ao seu toque pode te contar mais do que as palavras dele jamais conseguiriam. Com o tempo, esse tipo de toque se torna algo que ele associa a conforto, conexão e desejo. Ele começa a querer isso, não de forma dependente, mas de forma significativa. Quando vê sua mão perto da dele, pode se aproximar sutilmente. Quando estão sentados juntos, pode deixar a mão repousando entre vocês, na esperança de que você a alcance. Quando se despede, pode segurar a sua por um pouco mais de tempo do que o necessário. É aí que você sabe que o seu toque encontrou um lugar no mundo emocional dele. Uma conexão verdadeiramente íntima não é construída com grandes gestos, é moldada nesses pequenos momentos intencionais, em que você o faz sentir visto, desejado e compreendido. Quando você toca um homem nos lugares que ele secretamente ama, mas raramente fala sobre, comunica algo mais profundo do que as palavras jamais conseguiriam. Mostra que você presta atenção, que entende a linguagem do corpo dele, que se importa com o que o faz sentir desejado. Esses toques sutis podem mudar toda a energia do seu relacionamento, fazendo-o sentir confiante, apreciado e irresistivelmente atraído por você, de formas que ele pode nunca admitir completamente. No fim do dia, os homens podem agir duramente, controlados, emocionalmente fechados, mas anseiam pelo mesmo calor, afeto e reasseguramento gentil que qualquer ser humano deseja. Quando você toca com intenção, seja quando ele está relaxado, estressado, animado ou completamente desprevenido, cria uma faísca que ele vai lembrar muito depois que o momento passou. Esses são os momentos que o fazem pensar em você mais tarde, que fazem ele reproduzir seus toques mentalmente e ansiar pela sua presença de maneira mais profunda do que esperava. Se você quer ser a mulher em quem ele não consegue parar de pensar, aquela cujo toque permanece na pele mesmo depois que você foi embora, use esses conhecimentos com confiança. Porque quando você entende o que ele ama, mas não diz, você se conecta com um lado dele que ele não mostra a qualquer pessoa